Muito boa noite, nossos amigos e demais interessados nos estudos da doutrina espírita. O programa que nós apresentamos hoje, em nova edição, como já é do conhecimento dos interessados, é Encontro com o Espiritismo, baseado os nossos estudos nas pesquisas nas obras de Allan Kardec. As 5 obras da codificação principais, como nós sabemos, que é o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, e mais os 12 volumes da Revista Espírita, 12 volumes da Revista Espírita, e também o que é o Espiritismo, de Allan Kardec, a Obsessão, de Allan Kardec, e a Prece. São essas obras que nós pesquisamos, consultamos e levamos ao conhecimento do público, daqueles interessado nos estudos e pesquisa do Espiritismo, mostrando que o Espiritismo é ciência do espírito, que estuda, investiga, observa o espírito encarnado, que se chama alma, e o espírito depois da morte. E a filosofia espírita, e também o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a religião, ou trata da religião do Espiritismo, que muita gente ignora quando se diz que o Espiritismo é religião. É religião. Allan Kardec diz: o Espiritismo é a religião que une todos os homens entre si, pela fraternidade, e liga todos os homens a Deus. E nós, segundo Kardec, palavra dele, nos ufanamos. Ficamos muito alegres, satisfeitos, por confirmar que o Espiritismo é religião. E quando se trata da ciência espírita, muita gente tem preconceito contra o Espiritismo, e ignora que o Espiritismo nasceu dos fatos. O Espiritismo nasceu da manifestação dos espíritos e também nasceu da lógica, da razão. O Espiritismo não é uma teoria e nem é uma opinião isolada de Allan Kardec ou de quem quer que seja. O Espiritismo é a ciência que trata do espírito fora do corpo, depois da morte, e trata desse mesmo espírito quando está reencarnado. Chama-se homem, indivíduo residente na pátria humana. E quando nós passamos para o mundo espiritual, passamos a ser homens, indivíduos do país da luz, da pátria espiritual. Logo, o Espiritismo nasceu da observação, nasceu dos fatos, não é? E não é uma opinião pessoal, e nem o Espiritismo é de ninguém, não. E o Espiritismo vem desde o começo da humanidade. Apenas o Espiritismo explica os fenômenos de aparições dos espíritos, dos fenômenos em geral provocados pelos espíritos, explicando os fenômenos não como milagres, não como sobrenaturais, mas como fenômenos da própria natureza. De modo que para o Espiritismo não existe sobrenatural e nem milagres. Tudo é explicado pelas leis da natureza. Esse é o Espiritismo. E quando se fala da filosofia espírita, muita gente condena, ignora porque tem preconceito. Ora, quando se fala em filosofia, obrigatoriamente tem que se remontar
a origem da palavra. Filosofia, o que é amante de quê? Do conhecimento, amante da verdade. Esse é o sentido da palavra filosofia. Mas quando se fala em filosofia, fala-se na origem e no destino das coisas. Esse é o sentido da filosofia espírita. E quanto à religião do espiritismo, o espiritismo não é religião, crença religiosa, igreja, sacerdócio organizado, organização de pastores, nem de chefias, nem de hierarquia religiosa, nem de milagres, como dissemos, nem de sobrenatural. Também o espiritismo não tem misticismo, opõe-se a qualquer espécie de misticismo. O espiritismo não tem nada com isso. Não adota batismo com água, nem rituais, nem idolatria, porque tudo isso pertence ao paganismo da antiguidade que Jesus tanto combateu, se opôs, ele e os apóstolos. Então o espiritismo não é igreja, não é templo religioso, e nem dá salvação a ninguém, nem vende salvação, não vende perdão, não vende indulgência, nada disso. E no espiritismo não rola dinheiro. No espiritismo não rola dinheiro. E nem os espíritas vivem do espiritismo. Os espíritas vivem para o espiritismo, que é muito diferente de viver do espiritismo, viver da religião espírita. Os espíritas vivem para a religião espírita, às suas próprias custas. Esse é o espiritismo. No despido de rituais de culto exterior, como nós acabamos de dizer. E de modo que, consultando aqui o Evangelho de Mateus, que trata de não se deve servir, é o que Jesus diz, a Deus e a Mamon. Deve servir a Deus e não a Mamon. Nada de preocupação exclusiva, é o que Jesus ensina no Evangelho de hoje, no tema não servir a Deus e a Mamon, ou não se pode servir a Deus e a Mamon. É o que Jesus diz em Mateus, no capítulo 24. Nada de preocupação exclusiva com as coisas materiais. É o sentido, confiar sobretudo em Deus, amar ao próximo como a si mesmo e não fazer aos outros o que não quereríamos que os outros nos fizessem. É a base do espiritismo, é isto daí. E então, consultando aqui o Evangelho de Mateus, diz Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará o outro, ou se submeterá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eis porque vos digo, não vos inquieteis pelo que comereis para o sustento da vossa vida, nem com que vestireis o vosso corpo. A vida não é muito mais do que o alimento, e o corpo muito mais do que as roupas? Isso é o que Jesus ensina. Ora, ele ilustrou a parábola dele. Vedes as aves do céu, não semeiam, não colhem, não enchem celeiros, quer dizer, não armazenam em celeiros, e, entretanto, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois muito mais do que elas? E qual de vós pode, pelo seu engenho, quer dizer, pela sua inteligência, acrescentar um côvado à sua estatura? E com as vestes, por que vos inquieteis com o que vai vestir amanhã, ou com o que vai comer?
com esse excesso de preocupação pelo dia de amanhã. Esse é o ensino de Jesus. E ele diz: considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. E eu vos digo que, em verdade, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais vestiu como um dos lírios. Se, pois, Deus cuida de vestir assim o feno dos campos, que hoje existe e amanhã será lançado ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, portanto, pois, dizendo que comeremos amanhã, ou que beberemos, ou mesmo como vestiremos. À semelhança dos gentios, que se azafamam por essas coisas, porquanto vosso Pai sabe que delas precisai, procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas aquelas coisas vos serão dadas por acréscimo de misericórdia. Jesus ensina aqui a sua parábola. Assim, não vos inquietei pelo dia da manhã, pois o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia a sua própria aflição. Então, meus prezados companheiros e amigos, o sentido das palavras de Jesus, a preocupação de Jesus, era em nos educar para nos preocuparmos menos com as coisas da matéria, porque nós vemos que a vida tem 3 tesouros, um é material, aqui na terra, esse fica com a nossa morte, mas existem 2 outros tesouros que Jesus aconselha na sua educação evangélica a nos preocuparmos com ela, que são o tesouro da moral, quer dizer, das virtudes, e o tesouro intelectual, mais ainda os tesouros das virtudes. Os intelectuais são da sabedoria que nós levaremos para o mundo espiritual. E o ensino de Jesus se prende mostrando que devemos priorizar o lado espiritual da vida, porque a cada instante poderemos ser chamados por Deus para outra vida e levaremos as coisas materiais? Não. Levaremos as propriedades, os gados, o dinheiro e coisas semelhantes aqui do mundo? Não. Porque no depois da morte, no mundo, ou o mundo para onde todos iremos, não precisaremos lá das coisas materiais. Mas vamos precisar dos tesouros da alma, dos tesouros do espírito, que são as virtudes e a sabedoria. E de maneira que nós chegamos hoje ao final do nosso programa, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon representa todos os vícios do mundo, que prende, escraviza o espírito. Mas Jesus, na sua educação, diz que devemos desprezar esse lado e priorizar o espírito, as virtudes e a sabedoria que levaremos conosco para o depois da morte. Muita paz para todos, e o estudo é para reflexão, e muita paz.